E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Na última aula a gente falou sobre histogramas, hoje a gente vai continuar aqui dando uma olhada sobre como analisar um gráfico, os gráficos que a gente pode utilizar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um dos principais gráficos que a gente utiliza aqui para dar uma analisada nos dados, ver se a gente tem outliers. Se você não viu a aula sobre o que são outliers, é só você entrar aqui no canal que você consegue analisar. Eu fiz essa aula faz um tempinho, tá aqui disponível. E hoje a gente vai ver aqui como que a gente utiliza o box plot, né? O que que é um box plot e como que a gente consegue utilizar isso aqui dentro da análise de dados, como que a gente consegue fazer com que esse gráfico seja útil aqui na nossa análise, tá? Bom, primeiro aqui eu vou executar aqui, vou importar as bibliotecas, tá? Então eu estou importando o Seaborn aqui normal, padrão, que é uma biblioteca de gráficos, pandas para a gente conseguir aqui analisar os dados, até importar nossa base de dados. O Matplotlib também é uma biblioteca aqui de gráficos, tá? Aqui eu vou ler a database, a gente está lendo essa database Customer Churn. Eu peguei essa database dentro do Kaggle, tá? Então ela está disponível para qualquer um que queira utilizar. Eu peguei ela lá aqui só para a gente utilizar como exemplo. Pode dar uma olhada aqui nos dados que a gente possui, né? Quando a gente utiliza o Redis, a gente vê que aqui a gente tem algumas variáveis categóricas, algumas variáveis contínuas, tem o roll number aqui, Customer ID, que provavelmente a gente não vai utilizar, né? Que a gente tem o sobrenome do cliente, o credit store, da onde que ele é, o sexo aqui, né? A idade, tenure, balance, number of products, credit card. Então aqui essa base de dados aqui, que ele está querendo aqui mostrar para a gente. Aqui ele tem os dados do cliente, ele mostra para a gente todos os dados do cliente e a gente consegue ver aqui se aquele cara ele vai sair do banco ali ou não, se é um cliente que a gente precisa, como é que a gente precisa ter em mente esses clientes para que a gente consiga reter esses clientes novamente para que eles não saiam do banco, né? Então aqui a gente consegue utilizar aqui da análise dos dados, fazer os modelos de machine learning para ver se a gente consegue prever se esse cliente vai sair ou não. Provavelmente essa variável aqui é a nossa variável target, exit, e essa complaint. Mas é isso. Vamos passar aqui, tá? Vamos ver como que a gente faz para aplicar um boxplot. Para aplicar um boxplot, aqui eu acho que o jeito mais fácil é de utilizar o Seaborn, tá? Então aqui a gente coloca o SNS, que a gente definiu aqui, a gente importou o Seaborn como SNS. A gente dá SNS ponto e a gente utiliza aqui a função boxplot, tá? Aqui a gente está realmente boxplot é o nome do gráfico, então a gente só está falando que a gente quer puxar dentro da biblioteca Seaborn essa função é chamada boxplot. O que a gente faz aqui dentro do boxplot? Deixa eu só apagar aqui. A gente precisa analisar aqui que a gente abre o parênteses, né? Então a gente coloca aqui a variável que a gente quer analisar dentro do parênteses. E o que a gente colocou aqui? Deixa eu copiar de novo. A gente falou que o x, que é a variável que a gente quer ver, é aqui a nossa base de dados def que a gente acabou lendo aqui, a variável credit score. Então quando a gente executa isso daqui, a gente tem esse gráficozinho aqui que é o boxplot. Tá, Rafael? O que é esse gráfico, tá? O que ele está mostrando pra gente? Ele está mostrando pra gente a distribuição. Lembrando que o boxplot aqui a gente só consegue utilizar boxplot em variáveis contínuas, tá? A gente pode até comparar algumas variáveis categóricas com uma variável contínua, mas ela precisa ser uma variável contínua para a gente conseguir ver a distribuição, tá? Se você não sabe o que é uma variável contínua, quais são os tipos de variáveis, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Então você pode dar uma olhada. Então, aqui a gente consegue ver essa distribuição. Ele é parecido com o histograma, só que aqui a gente consegue ter uma visualização diferente, porque o histograma ele só mostra pra gente a distribuição dos dados. Aqui a gente utiliza muito o boxplot para ver os outliers, e aqui eu vou explicar aqui para vocês, tá? Bom, aqui a gente vê esses pontinhos, tá? Então a gente vê que esses pontinhos aqui, quando a gente tem esses pontinhos aqui dentro do boxplot, significa que isso é um outlier, ele está muito fora aqui da realidade dos nossos dados. Então a gente consegue ver que a gente tem esses pontinhos aqui, então a gente tem alguns clientes ali que tem um score de crédito muito baixo, eles não estão adequados à realidade dos nossos dados. Então eles tem muita distorção nesses dados aqui que a gente está vendo. Aí analisando aqui, a gente dando uma analisada no padrão aqui de como funciona o boxplot, a gente vê que aqui a gente tem essa linha aqui, isso significa que é o mínimo aqui, tá, dos nossos dados. Aqui a gente tem essa grande linha, tá? E a gente tem esse meio que um retângulo aqui e outra linha com esse negócio. Aqui a gente tem o mínimo, aqui a gente tem o máximo. O que significa esse quadrado? Aqui a gente já consegue ter uma visualização que os nossos dados, eles não estão bem concentrados, tá? Porque a gente vê que esse retângulo, ele é um pouquinho pequeno, ele não é tão grande. E essa linha aqui, essa primeira linha, ela significa que todos os dados de baixo dessa linha para baixo corresponde a 25% dos nossos dados.
Então aqui a gente consegue ver que daqui para cá, 25% da nossa base de dados está entre esses valores, entre 400 aqui e 600. Então a gente consegue ter uma visualização que os nossos dados ali, de 25% para baixo, eles estão muito distorcidos, eles não estão meio que agrupados, então a gente tem uma grande variação. Daqui, desse pontinho aqui para cá, a gente vê que essa linha aqui é a mediana, tá? Então, aqui é sempre a mediana, sempre que você tem um retângulo e a linha é a nossa mediana. E aqui, da mediana até essa parte aqui, é mais 25% dos nossos dados. Então, 25% dos nossos dados está entre 400 e aqui 560, 570. E aqui do 570 até os 650 tem mais 25%. Então, a gente vê que a gente tem um grande acúmulo de dados aqui entre esse credit score aqui. Então, da mediana para cá é 25, daqui para cá é 25. E aqui da mediana até esse outro ponto é mais 25%, então a gente tem 75% dos nossos dados dessa linha para baixo, é 75% dos nossos dados, e daqui para cima é os outros 25%, tá? Que aí é a outra parte, que é o topo aqui do nosso credit score. Os 25% maiores credit scores estão aqui de 730 mais ou menos até 850 aqui. A gente não tem como ter um número exato aqui, tá? Mas é isso que o Blogspot faz. Ele dá pra gente a mediana e a gente consegue visualizar aqui os outliers e em como nossos dados estão distribuídos. A gente consegue ver os 25% primeiros dados onde que eles estão, mais 25%, mais 25%, mais 25%, dando a totalidade aqui 100% dos nossos dados em qual distribuição que ele está, tá? Então a gente consegue ver aqui que a gente tem uma grande concentração aqui entre os 600 e aqui os 730. A gente vê que a gente tem essa grande distribuição e aqui a 25% a gente tem tá bem distribuído, ele não tá tão não é um conjunto bem, como que eu posso dizer, agrupado. Ele tem uma grande distribuição aqui entre 400 e 600. E aqui a parte mais em cima, a parte superior, ele não tá tão distante assim, tá? Então a gente consegue então analisar aqui como que os nossos dados estão distribuídos. Aqui eu vou dar outro exemplo, tá? Que é a variável age. Aqui a gente já consegue ter uma visualização aqui um pouquinho mais interessante. A gente vê que aqui a média aqui, vou utilizar a média, tá? A gente consegue ver que os nossos dados, a maioria deles estão bem distribuídos aqui entre 20 e 60 anos. E a partir de 60 anos a gente tem alguns dados, a gente vê que a gente tem essas bolinhas aqui, né? E essas bolinhas significam que eles são outliers, eles são bem distantes do nosso conjunto de dados. Então, eu já expliquei isso na aula de outliers, tá? Mas só para dar um resumo aqui, a gente precisa ficar esperto com os outliers, porque esses outliers eles podem distorcer nossos modelos às vezes, tá? Cada caso é um caso. Aqui na área de dados é bem a gente ter certeza de alguma coisa, de falar é isso e não pode mudar, mas às vezes a gente precisa retirar esses outliers e às vezes não. Aqui na variável idade, eu acho legal a gente ver essa distribuição só para ver se a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa de 92 anos, deve ser 92, 93 por aí, mas pode acontecer. Mas também a gente consegue ver se a gente tem algum dado muito fora do padrão ou não, tá? Então, o que aqui diz nesse conjunto de dados aqui do age, tá, da idade? A gente vê que aqui os 25% dos nossos dados está entre 20 ali, e 32 anos. Aqui a nossa mediana está mais ou menos em 36, 37 anos ali. 25%, mais 25% dos nossos dados está entre 33 aqui e 36 por ali, que é até a mediana. Aí a gente tem essa outra distribuição que é mais 25%, que é até ali dos 35, 36 até os 45 mais ou menos. E os outros 25% está entre 45 ali e 60, tá? Então lembrando, aqui nessa linha é a mínima, daqui dessa linha até essa primeira linha aqui do retângulo é 25%, tá? Daqui até essa outra linha que é a mediana é mais 25%, da mediana até a outra extremidade do retângulo é mais 25%, e daqui até aqui é mais 25%, tá? E aqui a gente tem os outliers. Então a gente consegue ter essa visualização aqui de como está distribuído os nossos dados. Outra coisa que a gente consegue fazer também, como eu falei anteriormente, é a gente comparar. Aqui, anteriormente, a gente estava visualizando só os gráficos brutos, tá? Apenas aqui a gente está pegando a variável, por exemplo, a variável idade que a gente pegou, a gente está olhando só a variável idade. Só que o que a gente consegue fazer também aqui? Aqui que eu estou fazendo, eu estou pegando o SNS, utilizando a função boxplot normal como a gente fez, utilizando o X aqui, o age, só que aqui eu estou utilizando o Y também, que a gente está definindo qual que vai ser o eixo Y. Aí eu estou utilizando a variável aqui geographic, que é aquela variável que a gente vê aqui em cima, que a gente tem o país qual o país do cliente é, né?
Então, o que que a gente consegue fazer? Aqui eu também estou definindo qual que é. A gente tem esses dois métodos de importação, que a gente já pode definir diretamente a base de dados e a variável, ou a gente pode só colocar a variável e depois definir aqui. Eu estou utilizando a data, eu estou falando que aqui é o nosso data frame DF, tá? Então aqui eu estou definindo o eixo X, que é a variável age, que é a idade, e o eixo Y eu estou falando qual país que a pessoa é. Então quando a gente olha aqui no Backspot, em vez de ele colocar só a variável age, ele está separando por país, então ele vai filtrar por país, vai pegar tudo que é da França, tudo que é Espanha, tudo que é Alemanha e vai criar o boxplot ali da variável age. Então a gente consegue ter uma visualização um pouquinho mais legal aqui, a gente consegue analisar direitinho se existe alguma distorção entre os países. A gente vê que aqui ele está muito próximo, tá? A gente não tá uma distribuição muito diferente, mas a gente pode ver que aqui na França que a gente tem um pouquinho menos de pessoas, um pouquinho mais de pessoas mais jovens aqui entre os 25%, então a gente consegue ter uma visualização aqui um pouquinho mais, posso falar apurada, acho, dos dados que a gente possui, então a gente consegue visualizar isso por categorias, tá? Aqui a gente tem a mesma visualização dos outliers, então o mínimo, 25% dessa primeira do retângulo para baixo, mais 25% daqui até a mediana, aqui a gente consegue ver que a gente tem uma diferença da mediana entre os países, 25% da mediana até a outra extremidade e aqui mais 25% até o final. Então a gente consegue ter essa visualização um pouquinho mais legal de como está distribuindo nossos dados aqui. Aqui a gente fazendo a comparação de uma variável com outra variável. A gente está comparando uma variável contínua com uma variável categórica. Então o boxplot aqui ele permite que a gente consiga fazer isso, tá? E aqui o último exemplo, tá? Eu estou utilizando aqui o credit to core. Eu estou fazendo a mesma coisa, que eu estou utilizando a variável credit score no X, que é uma variável contínua, e estou comparando ela com o gender aqui, que é o sexo da pessoa, tá? Então aqui a gente não tem muita distorção também entre os dados, essa base aqui ela tá bem balanceada, tá? Mas a gente consegue ver que a gente consegue separar aqui pelo sexo feminino, pelo sexo masculino, e ver qual que é o credit score de cada sexo aqui. Aqui a gente vê que tá bem balanceado, tá? Então aqui a gente tem alguns outliers aqui com credit score menor, tá? E aqui a gente tem um pouquinho daquela visualização que a gente teve lá em cima quando a gente já visualizou a variável, a credit score na bruta, né? E aqui a gente consegue ver, né? Que aqui é o mínimo aqui é mais ou menos 380, a daqui até os 600 ali a gente tem 25% dos nossos dados, daqui dos 600 até os 650 a gente tem mais 25, dos 650 até os 730 ali a gente tem mais 25, e aqui dos 730 até o final a gente tem mais 25% dos dados, dando 100% do nosso conjunto de dados, tá? Eu acho que ficou... Acho que não tem muito o que acrescentar aqui, tá? Lembrando que o Boxplot aqui a gente sempre faz com variáveis contínuas, a gente precisa ter uma variável contínua no eixo X. A gente também pode utilizar só no eixo X aqui para a gente só ver a distribuição dos dados, como a gente também pode fazer uma comparação entre variar, a gente pode pegar uma variável categórica e destrinchar elas em todos os tópicos que ela tem e fazer esse boxplot através da nossa variável contínua. Eu acho que é isso, lembrando que a gente tem sempre a mínima, começo do retângulo, que é 25% dos dados, do retângulo até a mediana mais 25, da mediana até a parte final ali do retângulo mais 25, e da parte final do retângulo até ao final ali mais 25%. Lembrando que aqui os outliers a gente utiliza para a distribuição dos dados, a gente consegue fazer aquela comparação aqui da distribuição pela variável categórica, mas ele também é muito útil para ver os outliers. A gente sempre utiliza aqui Boxplot para a gente ver como está funcionando os outliers, para ver se a gente tem algum outlier, e para ver se a gente precisa tratar aquele outlier ou não, tá? Eu acredito que seja isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se tem algum comentário, você pode deixar aqui embaixo, ou pode mandar uma mensagem no LinkedIn. E se inscreve no canal que eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo aqui sobre análise de dados, tanto quanto Python, SQL, mas aqui no futuro Power BI, Tableau. E é isso. Muito obrigado. Um abraço.